Oi, gente, boa noite. Boa noite, tudo bem? Hoje temos a convidada especial aqui, Amanda Denadai. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok aí? Boa noite, boa noite. Hoje nossa live é muito importante. Vamos falar aqui com a psicóloga Amanda. Falar sobre a sobrecarga emocional. Um assunto muito importante que veio à tona aí na pandemia. Só aguardando aqui a Amanda entrar para a gente começar. Boa noite. Vou explicar para vocês aqui o que é o projeto da fábrica de SDR. Só preciso confirmar se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo aí? Tudo ok? Ok, gente. Acabei de convidar aqui a Amanda, ela já vai entrar com a gente. Olá, Tá tudo bem? olá, tudo bem? Para variar, tive probleminhas técnicos. Normal, né, gente? Senão não tem, sem emoção não tem graça, né, Amanda? Sem emoção não tem graça nenhuma. Boa noite. Isso Estão me aí, os ouvindo? ajustes, a minha internet também não tá lá aquelas coisas, mas Então, aí acho eu que tive probleminha, aí o celular cai, né? Então, a gente fala que o legal é isso, né? Que a gente ainda não está adaptada com isso, as coisas que não acontecem. Mas boa noite à noite. para todos, para todas. Vocês podem ir fazendo perguntas aí no decorrer da nossa live. Vou entrevistar aqui hoje a Amanda. Estamos aproveitando a Semana da Mulher, né? Parabéns para as mulheres aí novamente. Dia da Mulher. Muita gente falando, né, que não gosta de falar que as mulheres são guerreiras. Eu vi um post tão bonitinho essa semana mostrando lá todas as mulheres lá com roupa de guerreiras mesmo, né? Mulher Maravilha. Acho que é uma inspiração, na verdade, né? Que nós somos mesmo guerreiras. E aí, hoje eu vou apresentar a Amanda falando aqui sobre a sobrecarga emocional. Fiz até uma colinha aqui, gente, porque o currículo da Amanda é muito top. Ó, a Amanda Denadai, ela é psicóloga e pós-graduada em Psicologia do Trânsito, fundadora da clínica Percepção, especialista em avaliação psicológica e psicologia do trânsito. Eu achei isso muito legal, porque isso é empoderamento feminino também, né, Amanda? Levar as mulheres para dirigirem, isso é bem legal. Pois é isso mesmo. Então, assim, quando a gente fala, né, em psicologia, a pessoa só acha que tem uma área da psicologia, né, que é a psicologia clínica, que eu também atuo, né, com a psicologia clínica, mas tem uma extensão aí, né, então a psicologia do trânsito é uma psicologia pouco conhecida, mas ela já vem com uma carga muito grande já, né, que é o pessoal aí que já tirou carta, provavelmente já passou com uma de nós, né, para fazer aqueles exames que a gente falava que era o psicotécnico, que o pessoal tem pavor. Então, a gente fala que uma vez na vida as pessoas passam por psicólogo, né? E essa vez, muitas vezes, é para tirar carta, que é aí que as pessoas têm o primeiro contato, né? E o único, às vezes, com o psicólogo. É verdade. Eu falava assim, quando eu fui tirar a minha habilitação, falava, bom, vou começar a dirigir aqui no trânsito, e quando vem caminhão, carro, aí às vezes vem ônibus lá, né? Falava, gente, se acontecer alguma coisa, deixar morrer, eu ligo o pisca-alerta e falo, ai, quebrou. É exatamente isso. Mas aí eu já falo uma dica, até na palestra que eu dei ontem, que carro não morre, carro desliga. Tá? Ah, então tá. Quem morre é a gente. Tem pavor de morrer. Não, o carro desliga. Aí tem uma técnica infalível, exatamente. Desligou, Olha, pisca-alerta, pronto. Pronto, ninguém vai saber, tá tudo certo, né? Ainda somos mulheres, eu vi bastante gente ajudar, tá tudo bem. Ainda mais se tiver com criança, aí que vem mesmo, todo mundo ajuda. É isso aí. Tá certo, Amanda.
Hoje o nosso tema vai ser sobrecarga emocional. E quem nunca, né? No meio dessa pandemia e tudo isso que está acontecendo, né? Nós vamos falar sobre sobrecarga emocional. Eu quis trazer esse tema principalmente para as mulheres do projeto da fábrica de SDR. A gente sabe que a maioria delas são mães, e aí, com certeza, estão com a sobrecarga muito alta. Acredito que por conta de escola, tem que fazer coisas que antes você não fazia, de preparar lição, de ter um tempo para isso. Tudo isso que juntou aqui. Então, apresentando rapidamente aí para os convidados da Amanda também, um pouco da fábrica de SDR. O nosso projeto da fábrica, a gente tenta trazer mulheres para a área comercial. Então, todos os treinamentos são focados para elas trabalharem no modelo home office e atuando com vendas. Com pré-vendas, na verdade, esse nome SDR, ele é o nome que significa pré-vendedora, e nós buscamos os clientes, montamos uma lista, fazemos a prospecção e agendamos uma reunião para o interessado, dono da empresa, a gente chama de closer, fazer, enfim, ali, efetuar a venda, fechar a venda. Então, nós fazemos a prospecção ativa. É isso, gente, só para contextualizar aqui para vocês. E as mulheres do nosso projeto, nós oferecemos treinamentos para elas. O ano passado, para vocês terem ideia, foram mais de 10 turmas de treinamento, passaram mais de 300 mulheres conosco aqui, com o nosso certificado da fábrica de SDR. Já iniciamos um treinamento em janeiro, já iniciamos mais um treinamento agora em fevereiro. Estamos aí com a corda toda, que a gente precisa colocar muitas mulheres na área comercial para perder o medo também, medo do telefone, medo de fazer venda. Então, quem quiser fazer o curso conosco, é só chamar no direct aqui da fábrica, eu ou a Michelle Denadai, que é minha sócia, a gente responde para vocês, inclui nos grupos que nós temos aqui dos cursos. Já temos cursos em andamento e bora estudar, mulherada, bora estudar, porque não consegue trabalho se você não estudar. Então, vamos lá. Então, a Amanda vai trazer hoje, principalmente para essas mulheres que estão com essa sobrecarga, fazem curso, aí tem atividade, tem prova, tem tudo isso. Oh, tem um pessoal comentando aqui que nós estamos voando. Bruno, obrigada. Bruno fez nosso site, ó. Faz sua propaganda aí, Bruno. Que bacana. O pessoal entra, tem muita gente que torce por nós aqui no projeto, e eu fico muito feliz aí quando a gente vê que o pessoal entra na live para assistir o que nós estamos fazendo, né, Amanda? Então, exatamente. Vamos tentar. Na verdade, assim, o projeto de vocês, né, eu costumo falar que é fantástico, porque vocês não mexem, vocês não só recolocam mulheres no mercado. Vocês transformam, vocês mexem muito mais. Então, vocês mexem com a autoestima, vocês mexem exatamente com essa questão do poder, né? Da pessoa se sentir capaz de fazer. Porque, às vezes, na maioria das vezes, a gente está tão abalado emocionalmente que a gente acha que a gente não é capaz de absolutamente nada. Né? Então, tendo esse empurrãozinho, as mulheres, elas conseguem perceber, né, o quanto elas podem chegar mais longe. Então, quando a gente decidiu falar por esse tema, se você me permite, Paulo, eu já vou falando. Claro. Se você me permite falar desse tema. Então, assim, pessoal, a gente está vindo, né, de um ano tão sobrecarregado, tão difícil, tanta gente fala sobre esse ano, né, sobre tudo isso que está acontecendo, que se nós não cuidarmos um pouquinho da nossa saúde mental, nós vamos sair de uma pandemia e nós vamos entrar numa epidemia de pessoas com problemas mentais. Tá? Então, em clínica, o que nós estamos atendendo com ansiedade, a gente fala que o psicólogo nunca trabalhou tanto, né? Então, assim, de pessoas com transtornos de ansiedade, transtornos de pânico, sobrecarga. Então, assim, muitas síndromes, muitos transtornos que estão vindo à tona com tudo isso que a gente está passando, tá? E aí eu gosto muito de fazer uma analogia em relação ao celular, porque hoje a gente não vive mais, né? A gente não vive sem celular, né? Então, assim, quantos por cento que vocês acham? Aí vocês podem colocar até aí, tá, pessoal? Que vocês têm que carregar o celular de vocês. Quando o celular começa, que você fala assim, eita, eu tenho que carregar meu celular. Quantos por cento do celular de vocês está? Então você fala assim, olha, antes de terminar a bateria eu preciso carregar. Então, se a gente for ver bem, tem pessoas que carregam com 5%, tem pessoas que carregam com 10%, tem pessoas que carregam com 50%, e tem pessoas que mesmo com 100% tá lá com o celular carregado, não é? Então, assim, nós, né, o nosso funcionamento é exatamente isso, é como se fosse a carga do celular. Tem pessoas que deixam chegar até 0, e aí não consegue, é mais difícil de carregar.
né? Então, por que a gente tem aí, ó, 8%? Com 8% está quase lá, está quase zero. Então, assim, a gente não precisa chegar nesse nível. Então, eu costumo comparar a gente, né, exatamente com a questão da bateria do celular. Para que deixar chegar quase no final, sendo que nós podemos carregar antes a nossa bateria? Ó, 3%. Né? Falando aqui, 3%. O pessoal está respondendo. 3%, 10%, esses daí são corajosos, hein? Porque eu, pelo menos, eu tenho 20%, 30%, já tô com medo de acabar, né? Isso aí. Então, aqui, ó, faz parte da fábrica de ACDR. Ah, que legal! Legal. Entendi. Que os homens entram. Comentário aqui, minha esposa faz parte da fábrica de ACDR. Olha, que bacana! Pois é. E, na verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem homens aqui, né? Tem vários. Tem, aqui, tem. Né? E antigamente a gente atendia mais mulheres. Hoje, a nossa demanda do público masculino está muito alta. Né? Então, hoje eles estão se permitindo ver que eles também precisam de ajuda. Porque senão a bateria ela vai para o zero e talvez não volte mais com a mesma eficácia. Tá? Então, isso é muito importante da gente saber que a gente tem o nosso limite. Cada um tem o seu limite, né? E aí, o que seria a sobrecarga emocional? O que vocês acham? Eu ia te perguntar sobre o limite, né? Como identificar, assim, o limite? Quanto que é o seu limite? Porque às vezes a gente reclama muito também, né? Tô sobrecarregada, mas tem um limite ali que, não sei, talvez venha muito forte ali, talvez com uma dor de cabeça, com uma gastrite, começa a somatizar isso tudo, enfim, quando que a gente descobre que ferrou? Então, assim, antes da gente descobrir, a sobrecarga emocional é quando as emoções, elas assumem, né, uma carga muito forte, muito intensa dentro da gente. Então, são muitas emoções. E o que seriam, quais seriam essas emoções? Então, seria aí, angústia, tristeza, medo, insegurança, ansiedade. Então, tem até uma pesquisa que diz, né, de uma universidade de Califórnia, de quantas emoções o ser humano tem. Você tem ideia de quantas são? As emoções mais comuns para o ser humano? Que a grande maioria consegue sentir todas as emoções. Quantas emoções seriam? Não faço ideia. Na verdade, são 27 emoções. Né, que são as emoções mais intensas. Me vem na cabeça assim, só assim, ansiedade, angústia, medo, raiva. São 27. Não consigo mensurar 27. E 5 são as mais comuns, né? Que é tristeza, medo, insegurança, o nojo. O nojo entra uma das 5. Que legal. Que todo mundo já sentiu alguma vez. Então, assim, nós somos um misto de muitas emoções. Né? A gente não consegue controlar todas elas. Mas a gente e acho que nem identificar também, né? Porque às vezes você só fala assim, tô com raiva, não sei porquê. Né? Às vezes é outra coisa que você já tá e não sabe identificar direito, né? Exatamente, a pessoa não sabe o que é. Então, por exemplo, lá no consultório, às vezes, chega a pessoa e fala assim, eu tô com depressão. A pessoa já te dá o diagnóstico de depressão. Quando a gente vai ver, não é nada disso. Então, assim, as pessoas, elas não se conhecem. Tá? Conseguir controlar e até mesmo conseguir uma cura. Você tá paradinha aí mesmo? Tô ouvindo. Você deu uma travadinha aí, mas acho que eu não travei. Tá. Não, estamos então, ouvindo. Assim, seriam 27 emoções aí, né, que a gente sente, e que mexem com todos os nossos eles nos trazem muitos sintomas, né? E aí a gente vai falar um pouquinho que eu sempre falo que eu acho extremamente importante que as pessoas não sabem, tá? A diferença da depressão e da ansiedade, tá? Porque a pessoa às vezes, ela confunde tristeza, o momento que ela está triste, com o momento de depressão. Então, eu tô triste, eu sou depressiva. Não, todos nós já vivemos esse momento. Né? Então, a tristeza a depressão é uma constante. Então, para ser uma coisa bem objetiva, para vocês entenderem, a depressão, ela está muito ligada com coisas que você não conseguiu resolver lá atrás. Né? Então, com o passado, com coisas lá de trás que você não conseguiu administrar ainda e te geram muitos sentimentos. Tá? A depressão, ela tem a ver lá atrás. A ansiedade tem a ver com o quê, Paulo? Trabalho demais. Ansiedade tem a ver, vocês podem
falar aí, gente, o que vocês acham, que na medida a gente vai Vou, aqui. vou ter aqui. Então, a ansiedade, ela tem a ver com o futuro. Então, a pessoa nem passou por aquilo, ela já tem alguns sentimentos, algumas emoções que a travam. Né? Então, assim, a pessoa tem um trabalho para realizar, uma prova para fazer, uma viagem para fazer, né? Então, assim, então a ansiedade, ela tem muito a ver com o futuro, depressão passado e o futuro. E o estresse? Quem diz com o que tem a ver o estresse? Ninguém sabe? Eu acho que o estresse é o presente, então, vai. Exatamente. O estresse é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, a gente está... Aí, a gente vê, assim, qual dos níveis cada uma das pessoas estão. Porque tem um pouquinho que está lá atrás, na depressão, um momento muito depressivo, tem um pouquinho que está lá ansioso lá na frente, a grande maioria está o quê? Estressado. Estressado. E acho que cada pessoa reage de uma forma, né? Exatamente. Cada um. Então, é difícil você pontuar, fulano tá estressado. A gente não sabe o que ela realmente está passando, né? Exatamente. Cada pessoa, ela reage de uma maneira. Então, eu já ouvi muito falar, às vezes, por exemplo, se a pessoa que perde alguém, um ente querido, fala assim, nossa, mas aquela pessoa parece que nem sente, nem chorou, aquela pessoa nem sente daquele jeito. Né? Então, o julgamento em relação aos nossos sentimentos, ele é muito grande ainda. Né? Então, as pessoas julgam sem, de fato, saber que cada um age e sente de uma maneira. Então, assim, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe dos nossos sentimentos, e às vezes nem nós sabemos dele, né? Então, é difícil a gente apontar e julgar os outros, né? Então, a sobrecarga, ela tá aí exatamente para mostrar que a gente, que é como se fosse a bateria de um celular, e a gente precisa cuidar dela, né? Então, nós sabemos que hoje, por exemplo, né, principalmente no home office, você trabalha com filho, né? As escolas não estão, a grande maioria não está funcionando, então você tem os serviços domésticos, você tem uma série de fatores que podem influenciar, né, no seu momento e no seu dia a dia. Né? E o que fazer para tentar amenizar isso? São novas atividades, né, novas atribuições ali que as pessoas passaram a ter, porque a pessoa ia para o escritório todos os dias, saía, deixava o filho na escola, na creche, e tinha a vida ativa. De repente ela se vê em casa, ela tem que fazer almoço, ela tem que preparar um café da tarde, ela está com criança em casa, né, a criança tem que comer. Então são muitas atribuições novas que vieram para a vida dela e ela tem que continuar trabalhando. É difícil dar conta, né? E aí, o que acontece, Paula? As pessoas, principalmente mulher, a gente quer ser mulher maravilha. A gente quer dar conta de tudo. Né? Eu falo isso porque eu sou mãe, gente. Tudo muito bem. Pois é, eu sou mãe também, eu tenho a minha empresa, eu estudo, eu tento fazer exercício físico, ir na academia, eu sou esposa, então assim, não é fácil, né? Então assim, tem uma fórmula para isso? Não, cada um reage de uma maneira, só que tem algo que pode ajudar muito, tá? Que é o tal do planejamento, da organização. Isso pode ajudar muito. Então é claro que o seu dia a dia, dentro de uma casa, não é a mesma coisa ali do que de uma empresa, você não bate cartão. Mas dentro daquele seu dia a dia, você consegue se organizar de uma maneira que você sofra menos. Né? Então, horários, tem que estipular horário, sim. Horário das refeições, horário, né, para você, que eu vou chegar nisso, que eu acho que é uma parte essencial, que esse que é o segredo para essa sobrecarga não afetar 100% a carga de vocês aí, né, no sentido negativo da coisa, ou aliás, 0% de carga. Então, assim, é planejamento. Agora eu pergunto, vocês acham que a gente está motivado todo dia? Porque eu dou treinamento de motivação, eu falo sobre a questão motivação. Mas eu pergunto para vocês, vocês acham que todo dia nós acordamos motivados? Sim ou não? O que você acha? Você acorda motivado todo dia, Paulo? Não. Tem dia que você não quer pegar no telefone nem ferrando. A gente trabalha com isso, não tem jeito, vai ter que fazer. Exatamente. Então, assim, a gente não trabalha motivado, a gente não acorda motivado todos os dias, mas tem uma coisa que pode ajudar muito vocês, tá? Que motivação vocês não terão, tá? Agora, disciplina, sim. E é a disciplina que é o segredo. Porque mesmo você não estando motivado, você tem que saber que precisa fazer e você vai fazer.
Assim como uma academia, a pessoa que quer perder peso. Nem todo dia, ainda mais para fazer dieta, nem todo dia a pessoa quer treinar. Mas, tá? É a disciplina que vai fazer você transformar. Vai fazer você criar saúde, vai fazer você transformar seu corpo. Então, é a disciplina. Então, o segredo é a disciplina. É fácil isso? Não. Amanda, você é psicóloga, é muito fácil. Não. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente tem ainda... Eu ainda tenho um problema maior. Que eu surto também de vez em quando. Porque eu sou mãe. Toda mãe dá um surtinho, né? Pois é, quem não é, né? Quem nunca? Só que aí vem sempre aquela cobrança. Mas como se você é psicóloga? Como você vai explicar se você é psicóloga? Não pode. Você. Pois é, então assim, a gente não pode ficar bravo, a gente não pode chorar, a gente não pode ficar... E a gente faz, porque além disso, nós somos seres humanos, então nós sofremos, nós colocamos as emoções para fora. Então você vê que a cobrança, ela vem de todos os lados. E a mulher, principalmente, não só a mulher, mas o homem dentro de casa também, ele se cobra muito. Né? Então, principalmente agora, que precisa organizar até a questão financeira, a mulher também, né? A questão da casa. Então, com isso, além da cobrança, vem a culpa. Outro sentimento, outra emoção. A Adriana que comentou mesmo, que a mulher tenta fazer tudo, e quando ela não consegue, ela se sente culpada. Exatamente, vem essa emoção que vem muito forte, que vem a culpa, né? Então, assim, de não conseguir dar conta de tudo. Mas, gente, desculpa eu dizer para vocês ser tão sincera e honesta, mas a gente não vai conseguir. Porque nós somos humanos, e humanos têm 1 milhão de falhas. Então, o que a gente consegue fazer para amenizar? Nos planejar, nos organizar, manter a disciplina e fazer algumas coisinhas que eu vou dizer para vocês para que ajude, né, nessa questão da saúde, saúde mental, para você ficar um pouco mais tranquila e baixar um pouco mais o seu nível de estresse aí, de adrenalina. Né? Então, tem muitos hormônios. Imagina a mulher na TPM. Vamos falar sério, gente. Que já sofre tudo isso e ainda tem essa questão hormonal, né? Que deixa a gente maluca. Né? Então, a gente tem sim que olhar antes da gente cuidar do outro, antes da gente cuidar da empresa, antes da gente trabalhar, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que primeiro cuidar de quem, Paula? Gente, eu costumo comentar, Amanda, nossos treinamentos que eu faço com as meninas, e é até bom que fica aqui gravado para quem está conhecendo a fábrica, né? Eu falo para as meninas assim, que esses dias eu vi um Instagram de uma pessoa que colocou assim, mãe da Rê, mãe da Carol, sei lá, algum Instagram assim, muito voltado para a filha. Tipo, ela se anulou até no Instagram. Pois não tem Paula. ela, né? E eu falo para as meninas, gente, a mãe da Rê, a mãe da Carol, ela precisa gerar renda. Por quê? A Rê, a Carol, a criança, ela quer um brinquedo novo, ela precisa de educação, ela vai precisar fazer um curso de inglês, porque quando ela fizer lá 12, 13 anos, os amiguinhos já fizeram, ela não fez. Quando ela estiver no mercado de trabalho, se você não desenvolver uma boa educação para ela, ela não vai conseguir entrar. Então, pensem nisso. Eu sei que a mulher se anula muito por causa dos filhos, então pensem nessa questão de que vocês se anulam, mas justamente por causa deles, é que você tem que procurar uma profissão, é que você tem que usar isso como motivação para você ter uma fonte de renda e conseguir proporcionar coisas boas para o filho mesmo. Se você não está pensando em você, então que pelo menos pense no filho e use isso como motivação para você continuar estudando. Perfeito, porque na verdade eu falo que filho, ele não segue conselho, filho, ele segue exemplo, né? Então, assim, se você é aquela pessoa que você tá indo em busca, independente daquilo que você vai fazer, tá? Você tá indo em busca, mas eu não tenho um bom estudo, eu não tenho... Mas você tá indo em busca, eu faço um curso ali, eu aprendo a mexer na tecnologia. Eu mesmo falei pra Paula que eu quero fazer um curso de tecnologia. tá difícil. Mas, assim, se você busca, você tá demonstrando essa capacidade, né? Você tá demonstrando pro teu filho aquilo que ele pode ser, né? Aquela pessoa que ele pode se tornar, né? Então, isso é muito importante. O que você falou da anulação é uma das coisas que eu mais vejo, isso em relação às mulheres, tá, gente? Não é uma crítica, por favor, mas as mulheres, elas se anulam muito por conta de filhos, né? Porque, filho chegou, eu tenho que me dedicar. É claro que a gente tem que dedicar. É claro que o nosso amor, ninguém vai amar nossos filhos igual a gente ama.
né? Mas você tem a tua vida também, né? Então, assim, você tem a tua história, você tem a sua continuidade. Então, assim, vamos parar e pensar um pouquinho, até não só nessa questão emocional, mas muitas outras fisiológicas, né? Na questão física também, né? Então, a pessoa, hoje o home, ele trouxe muito isso. As pessoas, elas estão entrando num nível de estresse e de depressão, porque, eu não tenho nem vontade de tirar o pijama. Então, se arrumem para vocês, né? Se arrumem para o espelho. Então, assim, que bacana você chegar e olhar aquela, né, imagem daquela mulher e falar assim, poxa, hoje eu tô me sentindo bem. Então, E não os filhos reparam também, né, Amanda? Se você vai começar a trabalhar, os filhos reparam também na mãe. Exatamente. Ela trabalha, ela passa um batom, ela coloca uma camisa, o filho vai ficar olhando assim e vai falar, olha minha mãe que bonita, eles reparam, né? Exatamente, eles separam, mas o melhor do que os filhos separarem é vocês demonstrarem que vocês estão dispostos a isso, né? Então, assim, que vocês estão dispostos a isso, a que eles percebam a mudança, e a mudança tem que partir de vocês mesmos, tá? Então, assim, como você já tinha me perguntado lá atrás, né? Como que a gente identifica que a pessoa está com sobrecarga? Uma das coisas, gente, é o sono. Tá? Então, pessoas começam a ter problema muito aí com sono, começa a ter insônia por conta da preocupação, e aí começa a gerar também, né? Essa ansiedade, esse medo extremo. As pessoas, elas não se preocupam muito com a questão de alimentação, e isso gera também, né, um grande problema, porque, por exemplo, tá? Não sou nutricionista, eu acho que tem nutricionistas aqui que podem falar, mas a cafeína, ela é um grande vilão para a ansiedade, né? Para a insônia. Então, a pessoa que já está acostumada a tomar muito café, ela vai e começa a tomar café às 7 horas da noite. A tendência, exatamente, ela tem um sono totalmente agitado, né? Chocolate também faz bem, mas em excesso, né? Tudo que assim, a massa, carboidrato, açúcar, por isso que os próprios nutricionistas não é só uma questão de corpo, né? De você emagrecer, mas uma questão de energia. Então, assim, mas eu quero comer, então come durante o dia, come na hora do almoço, porque se você for fazer isso à noite, né? Então, esse carbo, essa massa se transforma em açúcar, isso aí, não posso falar muito, né? Porque eu não entendi dessa parte técnica, mas ele pode atrapalhar muito na sua questão aí, da sua disposição, da sua energia, do seu sono. Então, assim, peguem alimentos, por exemplo, assim, que vão te ajudar a diminuir o nível de estresse, de ansiedade. Por exemplo, frutas cítricas, que ajudam bastante, né? Então, algumas coisas aí que você só peixe, que o peixe ele ajuda, inclusive, para a memória. E uma das questões aqui de sobrecarga é o esquecimento. Olha, eu já esquecendo de falar do esquecimento. Tem algumas frutas que ajudam nisso, na questão do esquecimento? Então, frutas cítricas, elas ajudam para muitas, que seriam abacaxi, limão, né, o próprio maracujá, que é um calmante natural, que pode ajudar. Agora, o peixe, na verdade, né, ele tem, assim, um ômega 3, ele ajuda muito na questão da memória também. Então, assim, a gente pode fazer com que esse nosso nível de estresse, né, ele diminua um pouco através da nossa alimentação. Então, assim, exercícios de relaxamento, se você não precisa ficar 1 hora, 40 minutos, mas respiração, isso eu falo para os meus pacientes, né? E geralmente quem é ansiosa não respira, né? Já vai falando, já vai... Não respira. Então, exatamente, você contrair o diafragma, segurar 10 segundos e voltar, porque o seu cérebro, ele vai trabalhar exatamente nessa calmaria. Então, tem algumas técnicas que são muito simples, que pode ajudar no dia a dia, tá? Então, assim, a gente sabe... Pode falar. Estou tentando listar aqui, pensando, para não esquecer. Exercício físico, frutas cítricas e alimentação saudável, e também a questão do planejamento e organização. Então, no dia a dia, já saber o horário da janta, o horário do almoço das crianças, o horário do lanche da tarde, acordar um pouco mais cedo, se programar, se tem muita tarefa no dia seguinte, se programa para acordar mais cedo, dormir mais tarde. Então, tem a questão do planejamento também. Exatamente, e da disciplina, né? Que mesmo você não tendo vontade de fazer, tem que fazer. A gente tem algumas questões, a gente tem que
tem que fazer assim. Eu também coloco minha colinha aqui, porque é tanta informação que eu falo que aí eu não posso deixar de falar disso. Eu não posso falar deixar disso. Então, eu falo assim, da pessoas... questão da ansiedade, Amanda, das meninas, elas trabalham com vendas, né? Então, venda é meta, e a meta você sabe que você vai ter que fazer, não tem como, porque é um planejamento do ano, você sabe que no ano você vai ter que bater aquela meta, então é uma ansiedade, não adianta. Quem trabalha na área comercial tem uma tendência maior a ter a ansiedade, que a gente trabalha com isso o dia inteiro. Mas uma dica que eu dou para as meninas, porque elas usam muito telefone no dia a dia, e um monte de gente treme na base na hora de falar e pegar o telefone e fazer a ligação. Então eu falo, gente, leiam o script antes. Escreve no caderno bonitinho, leia, repita, estuda ali sobre o cliente que você vai ligar, aí você já vai estar com aquelas informações todas na sua cabeça, já montou o script, você já repetiu para você, aí você respira, pega o telefone e vai. Porque se você não fizer isso, se você vai gaguejar, com quem eu tô falando? Né, pronto, acabou, já era, perdeu o livro, nem ligar mais, o cara nem vai te atender mais. Exatamente isso. E aí o trabalho de vocês tem muito a ver com credibilidade, com confiança, né? Então, por isso que o que você falou nada mais é do que organização e planejamento. Né? Então, assim, a gente faz isso com o trabalho, a gente tem que fazer isso em casa. E a gente tem que fazer isso com a gente, tá? Então, por exemplo, assim, como aliviar isso? Primeiro, tá? Sintam-se felizes e tenham prazer de ter vocês mesmos como a própria companhia. Tá? Então, nesse dia a dia tão corrido, se deem o prazer de quem gosta de um cafezinho, de quem gosta de um chazinho, de um suquinho, pegar e falar assim, meus 10 minutos, ok? A gente sabe que tem filho, a gente sabe que o filho fica no pé, a gente sabe que tem tudo isso, tá? Mas se a gente for procurar só problemas, a gente nunca vai encontrar solução, não é? Então, assim, a gente tem que ter o nosso momento. Então, sintam prazer de estarem com vocês mesmo. Tá? Então, façam algo. Então, assim, de repente, assim, tem pessoas que gostam de um livro, tem pessoas que gostam de assistir série, tem pessoas, né, que gostam aí de uma cervejinha com moderação, né? Mas deem esse prazer de que vocês sejam a sua melhor companhia. Não é? Então, isso eu falo que é uma dica primordial aí, tá? Então, assim, as meninas já sabem que eu gosto de vinho. Quando eu faço, assim, um treinamento, a cara fala, vou tomar o meu vinho agora. Aí eu coloco até no status, às vezes elas já sabem. Quando tem algum treinamento que foi muito intenso, eu preciso relaxar, gente, não adianta. Mas é o seu momento, gente. Você tem que fazer isso mesmo. Porque na comemoração, né, faz a diferença. Faz toda a diferença, né? Então tem pessoas que, por exemplo, sentem muita vontade de chorar quando estão em sobrecarga, né? Por conta dessa questão mesmo, de não conseguir dar conta de tudo, não sabe o que fazer, Simone desespero. Boa, Simone, excelente. O que foi que a Simone falou, Simone? Música. Quer ouvir música. Gente, música é um relaxante, é uma terapia, né? E é claro que assim, de repente você tá num momento, por exemplo, assim, de relacionamento, né? Você tá num momento que você brigou aí com seu parceiro, com sua parceira, aí você vai ouvir sofrência. E aí a sua tendência é fazer o quê? Então, assim, pois é. Mas assim, a música, ela ajuda demais nessas situações de fato, né? Então, assim, claro, uma caminhada, hoje a gente sabe que tá, né, estamos vivendo aquilo que a gente viveu um ano atrás com muita força, nós estamos vivendo, mas o brasileiro, ele não desiste nunca, a gente se reinventa, a gente tenta, tem as falhas, tem hora que a gente fica brava, a gente fala que a gente fala mal do nosso povo, mas a gente não gosta que ninguém lá de fora fala mal da gente, né? Igual filho. Igual filho. Gente, mas a gente não gosta que ninguém. Então é assim, a gente tem 1 milhão de defeitos, mas a gente tem muitas qualidades, né? Então a gente se reinventa, um povo trabalhador, um povo que vai atrás, vai para cima. Então assim, façam isso por vocês, né? Então assim, vai fazer a caminhada, vai dar uma respirada, vai dar muda de ares aí um pouquinho, né? Então, por exemplo, assim, tô muito tempo ali na frente do computador, então agora é a hora de eu pegar o meu suco, né, fazer alguma coisa, que isso parece que não, mas isso faz toda a diferença no final do dia. Isso. Tá? Amanda, eu queria te perguntar assim, da questão dos filhos. Para quem entrou agora, nós estamos falando sobre sobrecarga emocional.
E queria perguntar para você a questão dos filhos. A gente percebe que é difícil mesmo conciliar quando a criança está em casa. Eu, às vezes, meu sobrinho está aqui, eu estou em reunião. Aí eu digo, e agora? Eu dou grito, eu não dou grito, porque eu fico com dó também, porque ele também está na mesma situação que eu, né? Então, falar o que você sugere, assim, para as mães mesmo, para a questão da sobrecarga da criança, porque elas têm que entender que eles também estão passando por uma sobrecarga, porque eles estão sem escola, que eles gostam bastante. Eu vejo pelo meu sobrinho, ele adorava ir para a escola, ele chorou no dia que falou que acabou, teve que mostrar o áudio da diretora da escola falando que não ia ter aula para ele acreditar, porque acho que era mentira. Então, o que as mães podem fazer para entreter as crianças, né? Não só dar um celular na mão e deixar a criança o dia inteiro, porque infelizmente é isso que a gente acaba fazendo na falta de tempo. Mas o que você sugere que a gente possa ter de melhoria com os filhos? É assim, Paula, cada família tem a sua dinâmica, né? Então, assim, a gente não tem uma receita de bolo, porque tem crianças que não têm uma tecnologia, tem crianças que não têm um celular, tem crianças que não têm um tablet. Então não pode virar e falar assim, dá ali para entreter ela um pouquinho enquanto eu trabalho. Não, vai da realidade de cada família, de cada mãe, né, de cada pai. Então, assim, primeiro essa questão de conversa, sim, de demonstrar, né, que hoje o teu lar virou tudo. O teu lar virou escritório, o teu lar virou escola, o teu lar virou área de lazer, virou restaurante, né? Porque você já está na hora, não sei se vocês são assim, mas eu sou, tá? Eu já estou fazendo almoço pensando no que eu vou fazer na janta. É o planejamento, ó. Porque é o planejamento, porque a gente almoça, janta quando a gente está em casa o tempo inteiro, café, tem filho. Então, assim, é de fato colocar limites, né? E a criança, desde muito pequena, ela já entende limites. Então, vai muito de como os pais conduzem isso, tá? Então, por exemplo, né? Até para você fazer um atendimento de criança, quando você vai fazer um atendimento infantil. Esse atendimento infantil, muitas vezes, ele só dá certo se você conseguir fazer um atendimento também de conjunto com os pais. Porque, às vezes, você trabalha em consultório uma coisa com a criança, chega em casa, o que acontece? Tem que educar o pai também, né? Então, aí a gente vê que muitas vezes, mais uma vez, gente, não é bronquinha para vocês não, tá? Mas é a realidade. Que muitas vezes o problema não estão nas crianças. O problema está onde? Na estrutura. E não é nem por maldade, tá, gente? Não é nem por maldade. Então, assim, a criança, ela tem um limite. Então, é difícil a gente entreter e falar assim, dá um desenho para ela. Tem criança que fica. Tem criança que não fica, né? Mas é demonstrar dentro das suas possibilidades, ou de desenho, ou tem mãe que consegue ter um tempo maior para fazer uma atividade, tem mãe que consegue acompanhar o filho na aula online, tem mãe que não consegue, né? Mas mostrar que hoje a tua casa virou exatamente tudo, e vocês têm que se respeitar, né? Então, por exemplo, uma dica aqui, tá? Eu tenho um filho de 7 anos. O meu filho sabe... e eu faço todas as lives que eu faço, né? Eu faço num ambiente aqui, e ele sabe que se eu fechar a porta, ele não pode entrar. Pode acontecer o que for. Quando eu estou fazendo meus atendimentos online, porque hoje o atendimento clínico, muitas pessoas preferem que seja online. Fechei a porta, ele sabe que é o limite. Ele não vai. E às vezes eu acho tão bonitinho, porque quando eu olho, tá cheio de bilhetinho embaixo da porta. Ele tá sendo alfabetizado agora, então até eu entender o que ele quis dizer, mas ele sabe que é o limite, ele não vai bater na porta. Então agora a mesma coisa, tá a porta fechada. Então assim, ele não tá, e tem um bilhete debaixo da porta. Então, é o limite. Então as crianças, elas precisam disso, gente. Precisam de limites, né? Então, independente se ela tem 2, se ela tem 3, é mais difícil quando a criança é menorzinha. É mais difícil, né? Mas nós, né, a mulher aí, a gente consegue dar conta, eu vejo, né? Porque para quem não sabe, eu sou irmã da Michele, né? Que acho que a maioria aí conhece. Minha sócia. A sócia, né? Minha irmã que me ajuda muito. Beijo. O que acontece? A Michele, ela tem um filho, ela tem uma nenê de 3 anos e um filho de 1 ano. Então, assim, a outra aqui, ela dando de mamar aqui, trabalhando, e eu falo, consegue, não é? Então, assim, consegue. Às vezes a gente está em reunião, ela fecha a câmera e eu já sei que ela está dando de mamar para o pequeno. Pois é, fecha a câmera, ou então, como já aconteceu, dela tá numa reunião importante, a
a filhinha dela mais velha, minha sobrinha, mamãe, quero ir no banheiro. E aí tem que parar e o cliente virar e falar assim, pode pegar sua filha no banheiro. Então, Ele entende, tem que entender, é o momento que a gente está vivendo, né? Pois é, gente. Então, assim, a gente dá conta. Então, assim, são limites, né? Então, que a gente tem que estipular, mas cada um tem a sua maneira aí a sua logística, né? Então, o que serve para um não serve para outro. Mas é isso, é conversar, porque desde pequenininho as crianças, elas entendem sim, tá? Mas acho que essa questão de colocar limites e de impor uma rotina, né? Um horário de café da manhã, um horário de almoço, um horário de café da tarde, isso tudo faz com que as coisas fluam mesmo. E a criança entenda. O meu sobrinho, por exemplo, ele vem aqui, meu notebook ele não mexe. Ele já olha aqui e ele já sabe que os cortes da aula para ele, você não percebe. Coisas do meu trabalho ele não mexe. E é impressionante, porque no meu quarto ele mexe em tudo, meus perfumes, pega batom, pega tudo, ok. Mas aqui no trabalho ele olha e só de longe já sabe que não é para mexer. É verdade. E as crianças, gente, elas são manipuladoras, a gente sabe disso. Então, né? Então elas são manipuladoras, elas tentem vencer pelo cansaço, pela emoção. Então eu costumo sempre falar, né, que tem pai que vira e fala assim, mas o meu filho, ele tem 3 anos e ele não fala. Meu filho não fala nada. Ele tem que passar por psicólogo, ele tem... Mas por quê? Quando a gente vai ver o histórico, por que que a criança não fala? Porque a criança faz assim, você quer água, filhinho? Toma água. Quer dizer, os pais, eles se antecipam, até por uma questão de proteção. Então, a gente tem que dar esse limite e a gente tem que dar essa responsabilidade para a criança também. Então, assim, você quer, o que que você quer? Então, eu só vou pegar se você me falar. Né? Então, assim, isso é limite, né? Isso é dar a responsabilidade. Então, a criança, desde pequenininha, ela tem que saber também qual é o seu papel. Porque, afinal de contas, ela está entrando na vida de vocês. Não é? Então, vocês já tinham na vida de vocês. Eu vejo que às vezes a mãe tá tão atarefada que eu percebo assim, que é como uma gestão de equipe, né? Eu sempre trago para o lado profissional. É como uma gestão, talvez. E me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou mãe. Mas eu vejo que às vezes a criança tá ali, você fala não para ela. Se ela pede uma coisa, quero tal coisa, não, tá. Só que eu vou entrar numa reunião daqui 5 minutos, eu pego o negócio e dou, tá bom, sai daqui, toma. E aí, como equipe, às vezes eu tô com uma equipe, a pessoa me faz uma pergunta, mas o cliente está perguntando isso, tá bom, faz. Erro meu, porque eu tenho que corrigir na hora, mas eu tô tão na correria que às vezes eu falo para fazer e vou ver lá na frente a merda que deu. E com a mãe, eu entendo que é a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente toma essas atitudes porque a gente não tem opção mesmo, né? Então, que isso seja esse certo tipo de atitude que vocês se culpam, né? Que a mulher se culpa, que seja eventualmente, que não se transforme numa regra, né? Porque senão a criança vai achar que basta acontecer e já vai estar ali. Pronto, não é? E eles são muito espertos. Se eu ficar perguntando aí que relato do filho de vocês, a gente vai ver que essas crianças, elas estão dando de 10 a 0, inclusive em tecnologia, inclusive em tudo aí, né, da gente, né? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho interessante, né, porque a gente está falando tanto em síndrome, em tanta problemas aí mentais, mas tem uma síndrome, que eu até comentei com a Paula antes da gente começar, né, chamada síndrome de burnout. Então, muita gente não sabe o que significa e afeta muito pessoas. Burnout, na verdade, é uma palavra inglesa que significa queimar de dentro para fora. Então, essa síndrome ocorre com esgotamento profissional, né? O esgotamento mental em relação ao trabalho. Então, as pessoas, elas se sentem totalmente esgotada, totalmente desmotivada, totalmente cansada, né? E pode dar vários problemas. Então, às vezes, o excesso de trabalho, porque em home a gente sabe que você não tem um horário muitas vezes, né? Quantas reuniões você faz por dia? Não foi? Na segunda eu estava vendo que você estava falando que acho que você fez 3 ou 4 lives. Foi. Segunda-feira, no dia do mulher. Pois é. Então, assim, a gente acaba trabalhando mais em home do que se a gente estivesse numa empresa mesmo, né? E a pandemia vai embora, né? Vai embora. E a gente vai continuar ainda com isso. Então, a gente vai continuar ainda com esses trabalhos que acabou que agora, né, muitas empresas nem vão mais trabalhar presencial. Vão trabalhar, vão manter os funcionários assim. Então, assim, se a pessoa, mais uma vez, né, na questão da organização,
ela entra numa síndrome de burnout rapidinho, né? Pelo esgotamento, pelo cansaço de achar que agora a vida dela é só trabalho, até de sábado, até de domingo. Então, e eu acho que a pessoa que trabalha demais, ela nunca percebe que ela está trabalhando demais, né? Porque às vezes as pessoas dão os feedback e falam, não, tranquilo, vou fazer mais isso aqui e já vou dormir. Às vezes meu pai vem aqui, mas olha a hora que é. Não, pai, calma, tem que terminar aqui, daqui a pouco eu durmo, amanhã eu vou dormir até mais tarde. Acorda cedo, não consegue dormir até mais tarde, ou seja... Quando você vê meia-noite, aí sem querer você perdeu o sono, porque você está ansiosa, que tem coisa para fazer, 6 horas da manhã, ou seja, você trabalha das 6 até meia-noite, olha que coisa boa. Né? Então, daqui a pouco, aí os leitos, né, que hoje a coisa tá feia, na questão da Covid, a gente vai ter que ter muitos outros aí, para tantos outros problemas, porque não se deixou de ter outros problemas, né? Hoje o foco é só a Covid, mas os outros problemas existem. Né? Então, para que a gente evite também, neste momento, tá indo para o hospital, neste momento, né, a gente tem que se cuidar. E assim, tem algumas pessoas que elas precisam entrar com uso de medicamento para baixar a ansiedade, para um controle de estresse, né? Então, tem pessoas que precisam, sim, utilizar, né? O psicólogo, ele não medica. Então, o psicólogo muitas vezes trabalha junto com o psiquiatra, e as pessoas, quando a gente fala em psiquiatra, falam, mas eu sou maluco, eu tô passando. Gente, tirem esse estigma de que psicólogo e psiquiatra é médico de louco. Não existe isso. Então, assim, o psiquiatra, ele vai poder te dar um medicamento e fazer todo o trabalho em relação, né, a isso, né? Então, para tentar fazer com que você volte e cuide dos sintomas. Então, o psiquiatra, ele vai cuidar dos seus sintomas. O psicólogo, ele cuida da causa. Né? Então, você tá com o coração acelerado, você tá com muitas dessas coisas, a ansiedade traz, tá? O que a ansiedade traz? Formigamento, taquicardia, suor. Eu não sei se tá vendo, pra mim não tá aparecendo comentário aqui, não sei se pra você tá. Acho que tá assim, ó. Meu esgotamento mesmo é com serviço de casa, que nunca acaba, é a Cris falando. Não, ela fez um comentário aqui também falando que os filhos dela estão tão acostumados com a rotina que quando ela sai da rotina eles ficam meio perdidos. Isso é bem legal. É isso mesmo, né? Então, assim, a gente tem pessoas que são de menos e tem pessoas que são de mais. Mas aí a gente entra no equilíbrio. Aquelas pessoas que são de mais, se permita alguma coisa diferente também, né? Se permita com que saia um pouco daquele ambiente institucional, empresarial, porque muitas empresas, e eu ouço isso muito também, que parece que a casa agora virou uma empresa, né? Que tem que ter tudo daquele jeitinho. Então, assim, a criança para ir para a escola tem que estar uniformizada, né? Então, muita criança tem que colocar uniforme para fazer aula online. Não é? Então, eles já se sentem disso. Então, se permita, às vezes, quebrar um pouquinho das regras. Então, eu falo que tem que ter equilíbrio. Tem pessoas que a gente tem que falar para obedecer regras, e tem pessoas que a gente tem que falar para quebrar um pouquinho das regras. Então, a gente vive numa questão de uma balança mesmo, né? Então, numa questão de equilíbrio mesmo, tá? Então, temos assim, 8 minutos, Amanda. Falem assim, eu gosto. Que o que a gente falou? Vamos tentar revisar aqui os pontos que a gente falou? Pode falar, que eu vou ver assim se eu esqueci mais vou ver se a minha cabeça tá boa. Bom, falamos aqui sobre planejamento, primeira coisa que nós comentamos, alimentação, que mais? Me ajuda aí. Rotina, né, que entra no planejamento, alimentação saudável, disciplina, eram 5, acho que é isso, né? Se vocês conseguirem, né, na verdade, essa questão de se exercitar, né, de uma caminhada, alguma coisa aí para a mente, para o corpo, que uma coisa vai levando a outra, né, isso faz muito bem. E uma outra coisa que eu coloquei aqui em descartar, que estava esquecendo, são pessoas que sofrem muito com a sobrecarga, porque elas acham que elas têm que agradar todo mundo, né, e no geral, e acaba engolindo muitos sapos também. Então, isso vai muito de mulher também. Então, tem muita mulher que se sente desta maneira, né? Que a mulher acha que ela tem que agradar, ela acha que o não faz parte da vida dela, então ela não sabe falar não muitas vezes. E engole muitas coisas aí
que não é bacana. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai virando esponja. Então, você sabe o que é esponja, né? Esponja, a gente vai sugando tudo, a gente absorve tudo e não consegue colocar para fora, né? Então a gente tem que tomar cuidado nisso. Outra coisa que é extremamente importante, quando você está numa sobrecarga emocional, é procurar pessoas que vão te trazer positividade, vão te trazer coisas boas, né? Porque você imagina que você já não tá bacana, você procura alguém que só reclama, que reclama mais do que você, não é? Aí a pessoa já tá com uma nuvenzinha escura na cabeça, acontece pior ainda, não é? Então a gente chama isso de vampirismo. Você já ouviu falar em vampirismo? Já ouvi falar, sim, sim. Na área da psicologia, vampirismo são pessoas que sugam a gente. Aí você já não está com um pensamento muito bom, que isso também é ruim, atrapalha. Se você começar ali uma venda já achando que ninguém vai me atender no telefone, eu não vou conseguir, não consegue. Então estufa o peito, arruma a voz e vão para cima, né? Outra coisa, Paula, eu costumo falar o seguinte: não acredite em tudo que você pensa, porque os nossos pensamentos são os nossos piores inimigos. É o nosso pior inimigo. Às vezes o seu pensamento, ele te leva a acreditar que você não é capaz, que você não vai conseguir. Então, e aí vem insegurança, tudo isso, né? Seu medo é tanto que ele te trava, a ponto de você acreditar numa coisa que é irreal, né? Então, assim, eu trabalho com pessoas, eu tenho uma equipe, tá? Então, beijo para as meninas aí, que é a Camila, a Adriana, a Andresa, que é minha sócia, um beijo, que estão todas aí também. A gente trabalha com medo de dirigir. Então, com pessoas que têm esse medo, e são muitas pessoas, são muitas mulheres, né, que têm esse medo. E aí, aquilo delas colocarem para elas, que elas não são capazes, ou alguém ter dito para elas que elas nunca vão conseguir guiar um volante, travam uma vida inteira. Então, até a gente fazer um trabalho de reverter tudo isso, né? Reverter o pensamento, né? Reverter as emoções, porque quando você consegue reverter o pensamento, as suas ações mudam. Então a gente tem que modificar muitas vezes a forma de você pensar para as suas atitudes modificar, né? Aí as coisas começam a fluir. Então o que pode acontecer muito com o pessoal que está aqui assistindo também, que também nem sabe, é acreditar em coisa irreal. Então você tem que perguntar para si mesmo se aquilo é verdade. Né? Então, realmente, eu faço tanta coisa na minha casa, acontece tanta coisa, eu não vou ser capaz de fazer uma ligação, né? Tanto meu dia a dia é tão maluco, eu não vou ser capaz. Então, façam essa pergunta, né? E não acreditem em tudo que vocês pensam, porque os nossos pensamentos nos enganam. Isso mesmo, Amanda. É isso, gente. Queria agradecer vocês aí que estão participando. Se alguém quiser conversar com a Amanda, ela está super à disposição. Ela entrou até pelo da Clínica Percepção. Vocês podem chamar no direct, tá bom? E da Amanda também. A Amanda Denadai está no seu Instagram, né, Amanda? Também pode chamar a Amanda no Instagram. Se as meninas que estão com ela que quiserem colocar o telefone aí no chat também, da clínica. Isso, aí a gente atende também, tá? Pelo WhatsApp. E aí... Clínica, né, online, ela faz os atendimentos online. Isso, faz atendimento online. A gente trabalha com atendimento grupal para pessoas que tenham medo de dirigir, então não importa onde você mora, hoje é tudo muito acessível, né? Então a gente consegue fazer essas sessões, né, online. E então essa parte clínica, de grupal também, medo de casal, medo de dirigir, né? Então nós estamos à disposição, aí nos sigam lá, né, @Clínica Percepção, que a gente sempre coloca postzinho falando sobre saúde mental, né, sobre conversando algumas coisas aí, que é bem bacana. Inclusive na sexta-feira nós vamos ter uma live com uma sexóloga, já, né, aproveitando a Semana da Mulher. Legal. Eu entrei nem falando, né, Feliz Dia das Mulheres aí, que não é só o dia, é o ano todo. Mas aí, se vocês, vai ser bem bacana, tá bom? As meninas perguntando se você aceita convênio, ou se tem reembolso, alguma coisa assim. A gente trabalha por reembolso. A gente tem Legal. até, mas faz tanto tempo que tá lá no convênio, que agora faz mais de um ano que a gente não tem retorno deles, né? Mas assim, a gente trabalha com reembolso. Tá bom, meninas, podem chamar a Amanda no privado, fiquem à vontade aí. Pode chamar, e não, como eu falei, não sou só eu, a gente tem uma
tem uma equipe, todas nós, né, atuamos aí, temos as mesmas especialidades, então estamos, igual vocês, né, igual a Paula, estamos nos capacitando e qualificando a todo momento, porque é muitas transformações aí, mentais aí que ocorrem, tá? Mas, Paula, muito obrigada pelo convite, eu amei estar com vocês, um beijo em todas, em todos, e vamos pensar, gente, que para a gente cuidar do outro, a gente tem que primeiro cuidar de si, tá? Senão não vai adiantar, a gente não vai conseguir. É isso mesmo, gente. E nós temos cursos da Fábrica de SDR, tem 2 cursos em andamento, o básico e o avançado. Então, para quem não conhece, chegou agora, não conhece o nosso projeto, nós ensinamos mulheres a entrarem na área comercial. E quem já atua na área comercial tem o curso do avançado. E já estão ocorrendo 2 cursos, ainda dá tempo de entrar. Chama na Fábrica do SDR aqui no direct. Nós incluímos vocês nos grupos. São 4 semanas de aula, ensinamos a fazer LinkedIn, venda por telefone, destravar mesmo aí na área comercial, empoderamento por meio de renda. Isso aí, pessoal. Eu vou fazer. Eu falei que eu vou fazer. Eu já vou tocar só a foto lá, vamos lá, arrumar sua LinkedIn. Vamos lá. Então, isso aí, gente. Beijo pra vocês. Muito obrigada. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.